Fala pessoal, eu sou a Júlia do Botafogo em Ação e eu fiquei sabendo que algumas pessoas sentiram minha falta, mas não se preocupem, eu realmente andei ocupada com meu emprego, projetos da faculdade, as coisas da vida, né? Mas eu também andei bastante focada em estar presente no Newton Santos nos jogos para apoiar nosso time e olha só, né? Desde que eu comecei a ir direto todo jogo, a gente só tem ganhado. Então, será que eu mantenho? É claro que eu vou manter, cara. É claro que eu vou manter. Dia 7 tô lá, vou estar lá de novo. E é isso aí. Mas o que estamos vendo, né? Finalmente estamos aí. Libertadores classificados, aquele respiro de alívio, né? Mas que ainda não dá para respirar muito, né? Precisamos continuar com esse foco, não temos que, né, começar a tirar o pé só porque, não, sem chance. E o papo de hoje vai ser mais tranquilo, vai ser mais simples. A gente vai conversar sobre os últimos jogos do Botafogo, as últimas notícias, como andam as coisas. E vai ser um bate-papo tranquilo, porque eu estava com saudade de vocês também e não podia deixar de passar isso, né? Então vamos lá, solta a vinheta aí. Botafogo, campeão de 1910. Bom, vamos lá, né? Vou fazer uma rapidinha aqui das notícias que saíram, né, recentemente, depois, né, de quase morrer do coração no estádio, porque olha, como que dá aquele medo, né? A gente ganhando, o time adversário vai lá, empata o jogo e a gente fica naquela, com aquele medo, aquele trauma de acontecer como aconteceu em 2023, mas graças a Deus não, a gente já espantou esse fantasma de 2023, espantamos, deixa pra lá, vamos seguir que agora o papo é 2026, que 2025 praticamente, né, já acabou. O negócio é não tropeçar, evitar tropeços. Até porque, apesar de termos ainda os joguinhos mais chatinhos, né, de times assim que vão com mais intensidade, mas de resto seriam jogos tranquilos, não vou dizer fáceis, porque, né, tipo, mesmo um time rebaixado, ele ainda consegue trazer uma surpresa, porque lá na zona de rebaixamento tá uma briga intensa também para saber quem vai e quem fica. Então, eles estão dando tudo de si. E estão errados? Não estão. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? Vencer. Vencer. Porque 3 pontos, 3 pontos. Ah, mas foi só 1-0. 3 pontos. 3 pontos. É isso. Entendeu? É isso. E com isso já vem notícias já que estão ali dando um ânimo pra gente de pensar de que 2026 vai ser bem diferente de 2025, porque já deu a entender que o Textor viu que fez besteira e que tá tentando consertar junto, né, com todos ali trabalhando juntos para um Botafogo muito mais forte, muito mais intenso e com a mesma raça ou até mais do que de 2024, porque precisamos não só ter um time sólido, mas também precisamos de planejamento, não é? E poderia até parecer exagero quando eu dizia que o planejamento para 2026 já era para ter começado no meado do ano, mas sinceramente não é exagero, porque para esse ano é como se não tivesse ouvido nenhum planejamento, não é? Ah, teve um planejamento ruim. Não teve planejamento. E aí a gente pega, por exemplo, né, o Mirassol, um elenco que, né,
se não for o mais barato da Série A esse ano, sinceramente eu não sei qual é. Mas a única coisa que eu sei é que um salário do Depay, um salário do Memphis Depay, paga o elenco inteiro do Mirassol. E onde está o Mirassol? Onde está o Corinthians? Né? Ou seja, nem tudo é só dinheiro. Tem que ter planejamento. E o Mirassol tá aí provando para todo mundo que, cara, não precisa um elenco milionário para você conquistar as coisas. Você precisa de planejamento, que é o mais importante. Eles tiveram e estão de parabéns. Estão de parabéns. Eu nunca vi, mesmo que, pô, nosso time merecia 2024, é claro que merecia muita coisa. Mas, cara, um time que acabou de subir da B, todo mundo zoando, falando, vai passar pra Série A pra brincar, pra, enfim, né, de passeio, aí sobe, faz uma gracinha, desce de novo. E não, eles foram subindo, conquistaram o lugar deles e estão lá, 4º lugar. Eu acho isso incrível. Mirassol deveria ser exemplo para todo mundo, seja time de Série A, de Série B, todo mundo. Mas não tô aqui para falar só dessas coisas, não tô aqui para falar de Mirassol, só quero deixar meus parabéns porque foi uma vaga muito merecida e eu espero que vá longe no campeonato, mas obviamente que eu quero que a gente ganhe, então, né, o Botafogo em primeiro lugar, mas Mirassol também tem minha torcida. E, né, para começar já dando um pouquinho ali de esperança para 2026, nós temos, né, um Botafogo traçando já perfil de uma contratação para 2026, que, né, seria o jogador Charles de um clube italiano chamado Reggiana. E ele tá na mira, ainda não é nada certo, e mesmo ele estando no radar do Botafogo, mas ainda não é uma chave principal, não é uma certeza, mas está ali na mira. Isso é bom, né? Eu ainda não vi esse jogador, né, em ação, em campo, não vi do que ele é capaz ainda, mas eu ainda vou aproveitar, né, para ver as atuações dele e ver se realmente seria uma boa opção para o Botafogo ou se devemos ficar mais atentos para tentar pegar umas joias mais raras, né? Porque eu só consigo lembrar do Igor Jesus sendo encontrado na Arábia Saudita. E é isso. Um jogador novo na Arábia Saudita. Então, eu tenho uma fé grande no nosso scout. Então, eu acredito que venham boas coisas por aí. E mais uma notícia boa também, que nosso dirigente, ele vai ficar. Ele disse que fica. O Alessandro Brito vai ficar com a gente. Ele recusou propostas, recebeu propostas da Arábia Saudita, de clubes do Sul, do Sudeste também. Enfim, o cara recebeu várias propostas, mas decidiu que ficaria no Botafogo. E eu, não querendo já sonhar muito alto, mas eu acredito que isso é sinal de que temos um plano, temos um planejamento. E para ele ter recusado até o Oriente Médio, a gente sabe que é difícil recusar, porque, né, a gente pensa só nisso daqui. Para ele ter recusado, eu acredito que a gente já tem um plano muito bom para 2026 e eu continuo acreditando, porque esse é o time de quem acredita. O Botafogo é para quem acredita. E é isso que eu quero ver. Eu quero ver um 2026, não digo sem erros, porque é impossível. É impossível ter uma campanha sem erros.
mas eu quero uma campanha parecida com a de 2024, não digo igual, porque também não é algo possível, mas eu quero uma parecida ou até melhor, porque eu sei que a gente é capaz, a gente mostrou que em 2024 a gente era capaz. 2023 foi aquele caos, aquele desespero, aquela derrapada horrível, a gente achava que, né, não tinha jeito, que não ia dar certo, e a gente sabe como isso terminou, não é mesmo? Então, a gente precisa ter fé. E se tem uma notícia que me alegrou, que me deu um pouco mais de esperança, foi o Alessandro ter escolhido ficar, né, continuar como nosso dirigente. Isso é uma ótima notícia e promete bastante coisa para o nosso time. Outro também que não deseja sair do Botafogo de jeito nenhum é o nosso bom e velho Marçal. Ele quer jogar por mais 2 anos e ele afirmou que ele tem vínculo muito forte com o Botafogo e, né, pelo visto, planeja se aposentar jogando com a nossa camisa gloriosa. E o que dizer do Marçal, né, cara? Porque, poxa, o cara prova até hoje, quando ele entra em campo, ele prova que ele tá ali pra dar o sangue, que ele tá ali pra dar o melhor sempre. E é uma figura muito importante pro nosso time. E é muito bom ouvir isso de jogadores, né? Inclusive daqueles que, né, infelizmente precisaram partir mesmo que contra a sua vontade, mas é muito bom saber que se depender deles e somente deles, que eles continuariam aqui, assim como Barbosa afirmou que por ele, se dependesse dele, ele tem total, ele tem uma ligação muito forte também com o Botafogo, com tudo que ele construiu aqui, com a família, com os amigos, né, com os colegas de trabalho, e que por ele jogava aqui no Botafogo até se aposentar. E quem seria o maluco de não deixar esse cara aposentar aqui? Pelo amor de Deus, segurem o Barbosa, ele quer ficar aqui, o Marçal quer ficar aqui. São jogadores muito importantes que a gente não pode descartar, não dá para descartar, gente. E é triste saber que não depende deles, né? É uma situação triste saber que não depende deles, porque senão poderíamos ter aí uma boa chance de manter os bons jogadores que já tem uma conexão forte com o Botafogo e não ficar fazendo aquela loucura de troca de um lado, troca de um outro, entra novo, sai outro e, sabe, o time fica todo desconectado. A gente tá vendo que nessa reta final o time tá conectado. Até o David, ele mostra, né, ter se encontrado de certa forma, ele se comporta de uma maneira bem diferente da que vimos esse tempo todo. Ele já esbraveja, ele já faz, né, como bom italiano, gosta de gesticular, né, ele já tá bem mais solto, já tá comemorando, abrindo os braços, abraçando todo mundo. E eu tô gostando de ver isso, cara, eu tô gostando de ver isso. Quem não tá, né? Mas aí fica aquela questão, né? O David, ele quer ficar para ano que vem. Mas também já saíram notícias de que diziam que o Botafogo tem outros planos para técnico em 2026. A única coisa que eu espero é que a gente não fique igual a esse ano, né? No começo do ano, que a gente fique 4 meses sem treinador para depois vir com um Renato Paiva da vida, que aquilo foi de morrer, né? Então, se for para trocar, que pelo menos, sei lá, volte o Luiz Castro por um milagre divino, porque eu duvido muito, infelizmente eu duvido muito que a gente consiga convencer ele, né, a voltar depois de tudo. Mas se não for trocar por um melhor e por um que a gente já conhece, já tenha visto o trabalho dele,
Sinceramente, eu não sei para quem trocaria, porque o mercado de treinadores não tá bom, não tá, e não podemos ficar nessa de arriscar, porque foi assim que a gente quase perdeu esse ano, foi assim que a gente quase ficou em meio de tabela, mas vamos ver, né? O Ancelotti, ele realmente demonstrou uma conexão maior com o elenco e com todos ali, até mesmo, né, nas coletivas ele se mostra um pouco mais solto e isso é bom de se ver. Então, ou continua com ele e vendo o que dá, ou se for para trocar, que troque por um realmente bom e não qualquer coisa. E ainda falando sobre o jogo contra o Grêmio, cara, que sensação boa, né, ver o Arthur voltando a se posicionar melhor, a fazer a diferença, não só fazer a diferença com assistências, com roubadas e criadas de passes, né? O cara realmente está dando sangue e está fazendo gol de novo, né? Eu sei que a gente se irrita com jogadores e principalmente quando já faz muito tempo que o cara não faz gol, faz muito tempo que o cara vem, né, mostrando que não tá bem assim fisicamente, como é o caso do Jefinho, que nos últimos jogos tem decepcionado muito, perdendo umas bolas assim, nada a ver, entregando bola no pé do adversário, coisas que não são nada minimamente aceitáveis, nada. Enquanto isso, o Arthur, ele deu um pique que seja lá o que estão dando para ele, se estão dando todinho, se estão dando Nescau, se estão ali enfiando o Gatorade goela abaixo do nosso Arthur Reborn, continuem, seja lá o que for, continuem que tá dando certo, continuem, porque eu gosto de ver a raça dele quando ele tá naquele pique de vamos lá que é possível. Porque quando ele entra com cara de derrotado, eu tenho vontade de chorar junto. Porque eu sei que não vão ter jogadas boas, não vai ter um bom rendimento. Mas, cara, desde o jogo passado, agora o jogo contra o Grêmio, eu tenho visto um outro Arthur. Aquele que a gente esperava desde o início. E que eu espero que seja apenas o começo, né, dessa melhora dele, que ele possa apresentar muito mais ainda, né, do que a gente espera dele. E ainda temos, né, cara, o que falar, né, tipo, o nosso elenco tá se encaixando, isso é bom de ver que tá se encaixando. Tem falhas? Tem muitas. Contra o Grêmio, por exemplo, tivemos muitas oportunidades perdidas na cara do gol, né? Tivemos muitas situações tensas. Os 2 gols que tomamos foram bobeira da defesa. Tem gente que tá jogando a culpa no Léo Link. Eu, na minha opinião, por mais era super defensável. Só que, cara, era a zaga que tinha que cortar. O Léo tá ali para fazer defesas e durante todo o jogo, ele fez defesas incríveis. Então, tipo assim, o que você espera de uma zaga é que, né, ela não deixe o adversário chegar próximo ao gol. E os 2 gols que tomamos foram gols que eles estavam pertíssimos da nossa área, do nosso gol. O que o Léo Link conseguiu defender, e às vezes pancada de longe, no alto, ele fez a parte dele. Eu não jogo a culpa no Léo Link, não acredito que ele é o maior culpado, mas também não vou jogar a culpa em um, em outro e tal. Não, a defesa falhou nesses 2 gols, apenas. Mas é motivo para desânimo? Não é motivo para desânimo. Não é. Ainda mais numa reta final. A gente tá mandando bem, a gente tá, né, seguindo em frente.
E os jogos estão mostrando um novo Botafogo, né? Que pode ser o que a gente tenha para 2026. O que é bem, né? Eu tô gostando do que eu tô vendo agora no final. E eu espero que fique assim, que continue assim, porque tá dando certo, a gente tá se encaixando. E é o que eu sempre falei aqui nos vídeos. É não desistir. Não desistir, não deixar de apoiar. É difícil porque tem a questão da pessoa se locomover, gasta dinheiro pra caramba, ingresso e tal. Eu entendo completamente, até porque eu sou uma dessas pessoas que se locomove de longe para chegar até o estádio, que depende de caravanas ou de caronas, porque senão não tem nem como chegar lá. Mas não teve nenhum momento onde eu falei, eu não vou assistir porque eu estou com raiva do time. Ou, eu não vou assistir porque o Botafogo só tá perdendo, então eu não vou assistir porque eu não vou apoiar e não, sabe? Cada um tem o seu jeito, eu entendo. Mas a gente fala, né? O Botafogo é pra quem acredita. E é por causa disso. A gente acreditava que a gente ficava naquele meio tempo, pô, dá pra pegar a Libertadores, pô, agora vamos pegar uma pré. Pô, se continuar assim, só vamos conseguir uma Sul-Americana. E quando acaba, aí chegamos na Libertadores. Chegamos. Foi assim, nossa, né, sem sufoco? Claro que não, nunca. Não. Você já viu, vocês já viram Botafogo sem sufoco? Nunca, nunca. Sempre vai ter um sufoco. A gente sempre vai ter aquele teste para cardíaco que botafoguense não morre de infarto. Essa é a verdade. Mas se tem uma coisa que tá dando ódio é a arbitragem. Gente, o que foi aquilo, cara? O que foi aquilo? Aquele pênalti contra o Savarino, gente. Como o cara dá o pênalti, o VAR chama, sabe lá pra quê? Porque até se eu tirasse meu óculos, eu tenho miopia e astigmatismo. Até eu de longe eu enxerguei que aquilo ali era um pênalti. Não tem como, cara. E vendo por outros ângulos, vendo de frente principalmente, houve contato com o corpo do Savarino. Alguma coisa foi feita? Não. O juiz marcou pênalti. O que era para ter sido mantido. O que o VAR foi chamar? Chamou, mostrou, rolou de um lado de um outro, não sei o que lá. Deve ter aquele, sei lá, a resolução da imagem deve ser de câmera de segurança, não é possível. O cara não deu pênalti, gente, o pênalti mais descarado possível. E não deu. Aí, chegava lá no Grêmio, um dos gols deles, né? Foi por uma falta inexistente que o juiz deu e dali saiu um gol. A arbitragem está sendo o maior problema do Campeonato Brasileiro. O maior problema. E isso é uma coisa que precisa ser consertada o quanto antes. Mas parece que ninguém tá levando a sério. Parece que, tipo, sabe... mas tal time não pode reclamar de arbitragem, tal, não sei o quê. Eu concordo, em partes, mas assim, do jeito que né, as coisas estão acontecendo, é para todo mundo se juntar. É nessa hora que tem que juntar todo mundo e cobrar. A gente não cobra dos jogadores, a gente não cobra dos técnicos, a gente tem que cobrar da arbitragem. Isso não é possível. Gente, aquele pênalti era descarado. E eu vi nas redes sociais mostrando o lance e tudo mais, eu vi rivais, né, ou torcedores de outros times de outros estados falando, gente, como assim isso não foi pênalti? Se isso não foi pênalti, o que é pênalti? Você vê que a coisa tá grave quando tem rival concordando. Mas
eu acho que, sinceramente, tá aí uma coisa que eles não vão mexer nem tão cedo. É a arbitragem, infelizmente. E não é falta de aviso. A gente aqui é um canal pequeno de opiniões, de notícias, mas nós temos canais enormes de jornalismo esportivo. Eu sempre falo muito do Jorge Igor aqui porque ele é meu favorito, entendeu? Eu adoro aquele cara. E ele fala, ó, há muito tempo que ele fala da arbitragem. Adianta, não adianta. Então, como é que nós aqui, né, youtubers menores, né, que tentam passar ali as notícias de torcedor para torcedores, como que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Então, a gente está nas mãos dos clubes, dos representantes de irem atrás, fazer um abaixo-assinado, jogar um alerta, tipo assim, não tá dando, não dá para continuar assim. Porque enquanto continuar desse jeito, os times vão ter times que vão ser completamente prejudicados e outros super, né, beneficiados. Precisamos de uma arbitragem imparcial que realmente apite o jogo pelo futebol e não por quem ofereceu mais dinheiro ou por quem, sabe? Não, imparcialidade, gente, não dá. Não dá para continuar desse jeito. Mas é sobre isso. Hoje foi mais pra gente fazer uma geralzona aqui, né? Estamos aí reta final de campeonato. Vamos continuar torcendo pelo nosso Botafogo. Próximo jogo em casa só dia 7 de dezembro. Mas vamos apoiar, vamos estar ali presentes, né? E é isso, nossa torcida faz muita diferença. E deu pra ver isso nesse último jogo. Nossa torcida é capaz de muito, muito, muito mais. Conseguimos, né, 17 mil pessoas. Fizemos, né, bandeirão 3D. Foi uma festa linda. Eu participei de tudo, de tudo, de tudo. E apenas vão, gente. Pelo menos no último jogo do ano, vão. Só assim pelo sentimento, sabe? Por uma sensação, tipo assim, eu tô indo para poder mostrar que eu tô aqui independente de qualquer coisa e que ano que vem será diferente. Então vamos todos juntos nas últimas partidas do ano. Vamos estar lá, vamos nos unir, vamos apoiar, porque o time também melhora quando a gente apoia. Então vamos dar essa força, é muito importante. E é isso, galera, por hoje é isso. Já falei bastante já, mas consegui um tempinho para gravar, para falar com vocês, matar a saudade. E vocês ainda vão ver bastante de mim, podem ter certeza. Eu tô preparando meus horários, enquanto isso, né, vou atualizando vocês. Sempre que alguém quiser falar comigo, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o Carly, que o carinho de vocês é sempre muito bem-vindo, assim como as opiniões, os comentários, as curtidas. Então façam isso, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, com seus grupos de torcedores do Botafogo, comentem, deem sugestões de vídeo, deem sugestões do que vocês gostariam que nós fizéssemos, né? Nossa equipe está crescendo, está sendo ótimo. E é isso, a gente se vê por aí com certeza numa próxima. Vou deixar na descrição o link do formulário que precisamos de respostas a esse formulário. Não vai levar nem 10 minutos do seu tempo, acho que é muito menos até. Então, respondam um formulário, eu mesma preparei com muito carinho, que queremos gravar esse vídeo com as respostas de vocês até o final do ano. Então, deem essa força, respondam o formulário, compartilhem ele também com outros torcedores e
teremos um vídeo especial só para ler as respostas de vocês. Podem ficar tranquilos, se não quiserem, né, darem os nomes de vocês podem deixar em anônimo, podem colocar apelido, podem colocar o que preferirem. A gente vai respeitar a vontade de vocês e vamos comentar, e vai ser ótimo poder bater esse papo com vocês, tá bom? E é isso, galera, por hoje é isso. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima. Vamos torcer todos juntos.